E aí, pessoal, que bom que vocês voltaram, hein? Espero que vocês tenham voltado, né? Então vamos lá, ó. Linguagem interpretada. O Python é uma linguagem considerada interpretada, pois suas principais implementações utilizam um software interpretador. Ela é considerada interpretada porque a maioria das implementações, lembra que a gente já explicou o que é implementação? A maioria utiliza software interpretador, um programa que vai fazer aquela conversão em tempo real. Então, o interpretador converte o código-fonte, o código que você digitou, utilizado no desenvolvimento do programa, em bytecode. O código que você digitou vai se transformar em bytecode, que é interpretado em tempo real por uma máquina virtual durante a execução do programa. Então, olha para cá. Vamos entender aqui essas camadas? A gente tem aqui o ambiente de programação. Outra coisa é o momento da interpretação. Outra coisa é a execução do programa. Então, vamos entender isso. O que você desenvolve, o que você cria, o que você programa, não é executado diretamente no computador. Vai ser interpretado por um interpretador. Como é que funciona esse programinha, esse interpretador lá dentro? Como é que ele funciona lá dentro? Lá dentro ele tem um compilador, um conversor, um programinha que converte o que você digitou, o programinha, em bytecode, uma outra estrutura. E essa outra estrutura, esses bytecodes, eles vão ser lidos e executados pela virtual machine, por uma máquina virtual, que é também um programa que se utiliza de recursos da máquina real para executar o bytecode aqui. Então entenda, quando o programador cria um programa em Python, ele não precisa saber em qual computador que vai ser executado, qual sistema operacional que vai executar, se vai ser o Windows, se vai ser Linux, se vai ser macOS. Ele não precisa saber disso. Por isso que o Python é executado em multiplataforma. Ele não precisa se preocupar com isso. Porque o bytecode, ele vai ser executado na máquina virtual, que é baseada nos recursos daqui do computador real. Então eu não preciso saber onde é que vai ser executado. Não, é como se fosse uma camada aqui. Lógico, gente, que essa virtual machine, que essa máquina virtual, ela vai se comunicar com o computador real. Lógico. Então ela vai ter dentro dela as chamadas, os módulos para o computador real. Mas ela vai fazer a interface entre o que o cara criou, entre o que o cara programou, que foi transformado em bytecode pelo compilador, com a máquina real. Ela tem ali já a comunicação já pré-definida para receber o bytecode e executar e para permitir a interação com o computador real. Tá bom? Então o interpretador ele é um software, um programa composto internamente de compilador, de bytecode e de virtual machine. Beleza? E vou dizer para vocês, deixa eu falar uma coisa para vocês. Rapaz, o pessoal sofre para entender isso aqui. Aí você fala, ai, mas é muito difícil. Se tu não é da área, está com dificuldade e está conseguindo entender alguma coisa, dê glória a Deus. Tem gente que está estudando isso aqui, que está na faculdade, que trabalha com programação Python e até hoje não entendeu como é que isso aqui acontece. O cara programa, executa, compila, faz o programinha, a coisa acontece, mas ele não consegue entender a teoria por trás disso aqui. Não consegue entender e compreender isso aqui. Tá bom? Vamos continuar. Vocês pensaram que eu ia parar lá, né? Não vou parar lá não. Você vai entender, meu filho. Você não vai sair daí sem entender, não. Olha só. O que é linguagem de máquina e bytecode? O que é isso, linguagem de máquina? O que é bytecode? Vamos entender. Olha só. Linguagem de máquina é o conjunto de instruções de um software em linguagem de baixo nível. Linguagem de máquina. Linguagem de baixo nível. É aquela que se comunica diretamente com o processador, com o sistema operacional. Está começando a fazer mais um pouquinho de sentido agora? Tá entendendo? Porque lá no início eu fiz uma... eu estava falando de forma solta, para agora a gente começar a conectar. Que são executadas diretamente pelo processador ou sistema operacional específico.
definidos durante o processo de compilação. Então, a linguagem de máquina é definida durante o processo de compilação. Por ser executada diretamente e ser específica, é mais rápida que o bytecode. Como é específica, o cara já cria, visualiza, ela já é criada para ser executada pelo processador específico, pelo sistema operacional específico. Então ela acaba sendo mais rápida do que o bytecode. Porque o bytecode vai ter que ser executado pela máquina virtual para depois ser executado pela máquina de destino. Então tem uma etapazinha a mais aí. Consegue visualizar? Exemplo, um software feito em linguagem C necessita ser compilado para a linguagem de máquina para ser executado. Olha para cá. O cara criou o programa, digitou, aí ele tem o código-fonte do programa. Esse código-fonte do programa, se o cara quer executar no Windows, ele vai precisar usar um compilador do Windows para gerar a linguagem de máquina para rodar no Windows. Se ele quer usar esse programa que ele criou no Linux, ele vai ter que usar um compilador Linux para gerar esse código, transformar esse código que eu criei, que eu digitei, numa linguagem de máquina para ser executada no Linux. Especificamente. Se você falar para mim que esse esqueminha que eu fiz aqui, que eu fiquei várias horas fazendo, que você não conseguiu entender, você fala aí nos comentários aí da aula. Diz aí, fala, não entendi nada daquele esqueminha lá, professor. Explica de novo. Nem que eu fique aqui mais 10 horas para fazer um outro esquema diferente. Mas tu vai entender esse negócio. Eu duvido muito que você não tenha entendido. Seguindo. E bytecode? Como é que funciona o tal do bytecode? Vamos entender melhor ainda o bytecode? Bytecode também é um conjunto de instruções compiladas. Também são instruções compiladas. Também. Porém, executados ou executadas, né, as instruções executadas por uma máquina virtual. Então não é executado diretamente pela máquina-alvo, e sim pela máquina virtual. O que é a máquina virtual? Software que utiliza recursos do computador para simular um computador virtual e que permite a execução do programa independentemente do processador ou sistema operacional. Então o cara que programa um compilador que gera bytecode, ele não precisa se preocupar com a máquina de destino. Basta ele se preocupar com a máquina virtual. Quem vai se preocupar com a máquina de destino é a máquina virtual. Então você consegue dividir mais, entendeu? Continuando. Virtual. E que permite a execução do programa independentemente do processador ou do sistema operacional. O bytecode é mais portável e seguro que a linguagem de máquina. Então ele é mais portável. Por exemplo, o sistema operacional X, sistema operacional Y, do que a linguagem de máquina. Como eu falei, é mais engessadona. Exemplos. Sistemas feitos em Java têm seu bytecode executado por máquinas virtuais. Exemplo. Desenvolvimento, o cara desenvolveu, é gerado o código-fonte do programa. Aí você tem o compilador, que compila, aí aqui é onde entra o interpretador. O interpretador. Que letrinha maravilhosa, hein? O que vocês acharam? O interpretador. O interpretador vai compilar, gerar arquivo em bytecode, que vai ser executado pela máquina-alvo, pela máquina virtual. E que depois pode ser executado tanto no Windows quanto no Linux. Acabou. Multiplataforma. O Python, assim como o Java, eles utilizam uma estrutura semelhante a essa. Então, por isso que a gente diz que o Python ele é interpretado. Ele tem um interpretador, dentro do interpretador tem um compilador que gera bytecode, que é lido pela máquina virtual e permite a execução em vários sistemas operacionais diferentes. Por isso que a gente falou disso aqui, ó. Que o Python, tá lá em cima. Que o Python é uma linguagem interpretada. O Python é uma linguagem considerada interpretada. Por isso. Fechou? Melhorou mais um pouco? Seguindo. Aqui. Perdi. Aqui. Vamos lá. O Python, então, é uma linguagem considerada interpretada, pois suas principais implementações utilizam um software interpretador,
que converte o código-fonte utilizado no desenvolvimento de um programa em bytecode, que é interpretado em tempo real por uma máquina virtual durante a execução do programa. O interpretador, vamos falar ainda desse ensino. O interpretador do Python compila o código-fonte, ele pega o código desenvolvido de uma implementação em bytecode, cria o bytecode antes da interpretação em si, né? Antes da execução em si. Então, primeiro ele interpreta, ele gera o bytecode. A interpretação para código de máquina, a conversão para código de máquina, ocorre em tempo real, linha a linha, conforme a execução vai progredindo. Essa interpretação é realizada por uma máquina virtual, conhecida como PVM, ou Python Virtual Machine. Lá no Java é JVM, Java Virtual Machine. Aqui no Python é a PVM, Python Virtual Machine, contida no próprio interpretador. Então, tudo aqui dentro no próprio interpretador. Ai, como é bom entender ela, não é? Vamos seguir. Arquivos padrões Python. Então, Python ele trabalha com dois tipos de arquivos padrões. Lembrando que os arquivos, quando eu falo padrões de arquivos, formatos de arquivos, tipos de arquivos, eu estou falando das extensões dos arquivos. Então, o Python ele trabalha com duas extensões padrões, a .py e a .pic, tá? .py e a .pic. A .py, ela é um arquivo .py. É o formato padrão, é a extensão padrão. Não tem o docx, o xlsx, então. .py é o formato padrão, usado ao ser gerado um arquivo de programa ou um script em Python. Os arquivos .py são frequentemente usados para programar servidores da web e outros sistemas de computadores administrativos. Então, é o arquivo mais básico, é o arquivo mais rudimentar, onde estão os scripts mais diretos, é onde está a programação mais direta. .py. Arquivo .pic já são arquivos que são usados pela linguagem de programação Python. Um arquivo .pic é um arquivo executável. O arquivo normal .py. Depois que você compila, que ele passa pela interpretação, é gerado um outro arquivo que é o .pic. É o arquivo executável que contém o quê? O bytecode. Compilado para um programa escrito em Python. Antes de ser compilado pelo interpretador, .py. Depois de ser compilado pelo interpretador, você gera um novo arquivo chamado, que utiliza a extensão .pic. Seguindo. Como funciona a interpretação e a execução no Python? Como que funciona? Então você tem um arquivo .py que passa pela interpretação, passa pela compilação e é gerado o arquivo .pic. E esse arquivo .pic é o bytecode. Aqui dentro está o bytecode, menino, que vai ser executado pela PVM, pela Python Virtual Machine. Então, o interpretador do Python está embutido na implementação. Vocês se lembram que tem várias implementações de forma grosseira, tá? Tenta entender o que eu estou dizendo, de forma grosseira. Tem várias versões do Python. CPython, a Dytron, a pip, são implementações de Python. O interpretador do Python está embutido na implementação, sendo executado automaticamente por ela. Automático. Compilando em bytecode e executando. Automático, está embutido ali. Podemos compilar manualmente o arquivo padrão.py, manualmente, dá para fazer manual, para um arquivo .py, que também dá para fazer automático, usando a implementação, dá para fazer manual. Porém, na maioria das vezes, esse é um processo desnecessário, fazer manual. Mas caso você faça manualmente, você pode executar no prompt o comando pycompile.compile
E aí você coloca o nome do programa que você quer compilar. E aí ele compila e gera o arquivo compilado .pic. Então você tem um arquivo .py, aí você compila, você executa o comando para compilar, digita, ele gera o comando .pic para ser executado. Beleza? Propostas de melhoramento Python. Python Enhanced Proposals. O que é isso? É a PEP, né? Estou falando isso aqui mais porque muitas vezes em prova, quando você está estudando, aparece esse termo PEP, tá? Do que se trata? O que eu estou falando aqui? Como o nome diz, são propostas de aprimoramento ou de novas funcionalidades para a linguagem. Então muitas vezes você está estudando e aí você vê uma ferramenta nova, um recurso novo, aí fala assim, ó, essa ferramenta está descrita na PEP tal. As PEPs são documentações relacionadas ao Python. Então as PEPs elas são importantes porque elas têm a documentação, elas têm a padronização do Python. Então muitas vezes a gente está lendo sobre uma nova tecnologia, um novo recurso, um novo módulo de Python que foi criado, aí diz assim, ó, veja na PEP tal, então você vai procurar a documentação tal, beleza? Então, aprimoramento ou de novas funcionalidades para a linguagem. Qualquer um pode escrever uma proposta, né? E a comunidade Python vai testar essa nova implementação, esse novo recurso. Avalia e decide se deve ou não fazer parte da linguagem. Caso aprovado, o recurso é liberado para as próximas versões do Python. No site oficial Python, né, python.org, você pode checar todas as PEPs da linguagem. A PEP 0 é a mais importante, tá? É aquela que contém o índice de todas as propostas de aprimoramento do Python. E pode ser acessada aqui. Então, dificilmente, numa prova comum, onde seja cobrada Python, ele vai pedir uma PEP específica. Dificilmente. Mas a PEP 0 ele pode pedir porque ela é a mais importante, que é nela que está o índice das demais. Então, é importante você saber que existe essa tal dessa PEP 0, que é o documento 0, a documentação 0, que fala como que o Python, como que os módulos vão se comportar, beleza? Então, fechou. Vamos fechar mais essa partezinha. Já já eu volto. Valeu e até já.